Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC, revendo alguma coisa sobre análise combinatória, bem como uma passagem muito importante sobre as equações lineares. Número de soluções inteiras e não negativas de uma equação linear. Senhores, vamos considerar a equação linear, equação em primeiro grau em todas as suas variáveis, onde x1, x2, x3, etc. até o xn são as n equações são as n variáveis da equação, e o b, que é um termo independente natural dessa equação. As soluções dessa equação são os valores de x1, x2, etc. até o xn, ou seja, das suas n variáveis. De forma que o conjunto ordenado x1, x2, x3 até o xn venha a ser denominada a upla ou a n-upla ordenada da equação. Então, senhores, vamos aqui a uma equação linear com apenas três variáveis, x1 mais x2 mais x3 valendo 3. As suas soluções inteiras e não negativas, nós temos aqui no caso a 003, 012, 021, 030 até, por exemplo, a 300. Ou seja, senhores, pode-se observar que existem 10 soluções inteiras e não negativas para essa equação. Mas, senhores, como chegamos a resolver esse tipo de equação? Vamos considerar agora o problema seguinte. Existem equações, soluções inteiras não negativas para a equação linear. Ou seja, quantas soluções para uma equação com n variáveis e um termo independente b pertencente ao conjunto dos naturais. Pode-se demonstrar que as soluções inteiras, ou o número delas denominando de y, vem a ser a combinação de n mais b menos 1 elementos tomados b a b, que você operando esse termo em fator, essa fração em fatorial, ficamos a depender, senhores, ou seja, o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação fica a depender de quem? De número de variáveis mais o b, que é o termo independente, menos 1 fatorial, sobre b fatorial, termo independente, que multiplica n menos 1 fatorial. Então, senhores, essa formulazinha nos permite determinar o número de soluções inteiras não negativas de uma equação linear. Um exemplo. Qual o número de soluções inteiras não negativas da equação x mais y mais z igual a 5? Senhores, nós vamos aqui considerar nosso n é o número de variáveis, no caso 3. O nosso b, termo independente, 5. O que ele pretende, o número de soluções não negativas, vamos denominá-la de y. Ora, a nossa fórmula de y, já sabemos, é o n mais b menos 1 fatorial, nosso caso fica 3 mais 5 menos 1 fatorial, sobre b fatorial, que multiplica n menos 1 fatorial. Ficamos com 5 fatorial, que multiplica 3 menos 1 fatorial. Senhores, desenvolvendo essa fração em fatorial com as suas possíveis simplificações, chegamos então a 21 soluções inteiras e não negativas para essa equação. Senhores, vamos agora qual o número de soluções inteiras não negativas para a equação x mais y mais z mais w mais igual a 3. Senhores, nós temos no caso 4 variáveis, é o nosso n. O nosso termo independente é 3. Nossa meta, novamente, é o y. Aqui está a sua dependência. Senhores, usando o velho quem é quem, né? Os valores respectivos de n, b, na respectiva formulazinha, chegamos com o desenvolvimento e simplificações dessa fração em fatorial a 20. Ou seja, senhores, podemos dizer que a equação acima, ela admite ou possui 20 soluções inteiras e não negativas. Senhores, uma aplicação desse tipo de problema, desse tipo de equação em alguns problemas. Por exemplo, a cantina do CC dispõe pastéis de carne, queijo e camarão. De quantas formas um aluno pode escolher 5 pastéis? Aqui nós temos as 5 opções. Senhores, vamos considerar o x como sendo o número de pastéis de carne, o y o número de pastéis de queijo e o z o número de pastéis de camarão.
representando todos eles números inteiros e não negativos. O problema proposto é equivalente à determinação do número de soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais e igual a 5. Ora, senhores, o número de soluções inteiras e não negativas já conhecemos por onde nós determinamos. Então, a nossa armação do sistema do problema, ficamos a depender da equação x mais y mais e igual a 5, nosso n aqui no caso 3, né, número de variáveis, termo independente 5, a nossa meta é o y, o número de soluções dessa equação. Senhores, novamente substituindo aqui o n e o b na respectiva forma do y, chegamos então a 21. Ou seja, senhores, nós dispomos, ou o aluno dispõe, ou existem 21 maneiras de se escolher 5 pastéis entre os tipos disponíveis, o que nos leva à opção B. Agora, senhoras, esse mesmo problema resolvido por intermédio de permutação. Nós temos aqui que considerar 5 unidades para ser dividida em 3 partes ordenadas, né? Porque são 5 pastéis que o aluno vai ter que adquirir em relação às 3 partes, que são os 3 tipos. Então, uma solução possível é o 2, 3, 0. Significaria o quê? 2 pastéis de carne e 3 de camarão. Do 1, 3, 1. Um pastel de carne, 3 de queijo e 1 de camarão. 0, 0, 5. Seriam 5 pastéis de camarão, por exemplo. Senhores, uma representação para a solução do nosso problema. Vamos considerar que mostra... A representação a seguir mostra uma disposição de uma das soluções possíveis. No caso, 1, 2, 2. É uma solução dentro do pedido do aluno, porque aqui ele está, digamos, interessado em um pastel de carne, 2 de queijo e 2 de camarão. Aqui, digamos, está o nosso bandejão com os respectivos pedidos. Senhores, nós temos que observar o seguinte, nós temos 7, ou seja, 5 mais 2 símbolos que podemos usar aqui também como pontinhos e os traços, né? No caso aqui as vírgulas. Ora, senhores, partindo para a condição da permutação, isso tudo funciona como se nós tivéssemos que permutar 7 símbolos com a repetição de 5 e de 2 deles. Senhores, problema com permutação a elementos repetidos. Usamos o P de n igual P de n nas repetições alfa, beta, gama, etc. Vale sempre o n fatorial sobre o produto das repetições em fatorial. Ou então, senhores, no nosso caso, P de 7, que são 7 símbolos, nas repetições 5, 2. Ficamos então, senhores, a depender dessa fração em fatorial, que é a aplicação da permutação com elementos repetidos. Fazendo as possíveis simplificações, chegamos então, senhores, a 21, que é justamente o número de maneiras possíveis do pedido do garoto. Temos aqui, inclusive, algumas das possíveis soluções. Senhores, deixamos então esses 4 problemas sobre o nosso assunto. Valeu, um abraço e até a próxima.